Bom dia, pessoal! Estamos aqui para fazer essa mentoria de hoje. Nós estamos aqui 14 de setembro de 2020 e começamos aqui a nossa mentoria assistindo o vídeo do Dimon, aquele que eu sempre coloco no grupo para vocês, que é o vídeo das metas. E esse vídeo, por que ele é tão incrível? Ele é muito profundo. Se vocês repararem, tem vários pedaços até que as pessoas riem e tal, mas quantas coisas profundas ele fala, né? Porque a vida passa tão rápido e no final ele é muito forte o final do vídeo, né? Daquelas pessoas que às vezes têm aquelas metas pequenas que não deixam de ser uma meta. Aquelas pessoas não, a maioria das pessoas tem metas e objetivos que é conseguir pagar as contas, conseguir sobreviver, né? Nossa, Priscila, porque isso é uma coisa que quase todo mundo tem. Se as pessoas não gostam de ter uma vida de sonhos, de realizar metas, sim, mas é porque da lei da natureza nossa é instintivo a sobrevivência. E às vezes o instinto puxa a gente só pro instinto. Olha que louco isso, né? Então, para a maioria das pessoas, se a gente não trabalhar duro nas metas, que é o que ele fala, a gente vai ir de encontro ao instinto, que é simplesmente sobreviver. E no nosso caso, no mundo capitalista, é simplesmente pagar as contas. É por isso que para a maioria das pessoas é tão difícil juntar dinheiro, ter investimento, ou já usa esse dinheiro para alguma outra coisa, porque instintivamente volta para a sobrevivência. E é muito louco isso, porque daí é esse tipo de pessoas. A gente acorda segunda-feira, não tão animado, porque, meu Deus, trabalhar, pagar as contas, etc. É aquela pessoa que fala, graças a Deus, chegou sexta-feira e um dia, graças a Deus, acabou a vida. E esse final dele, realmente, alguém ficou arrepiado com isso? Porque às vezes a pessoa acha que isso de chegar na sexta-feira e comemorar, hoje sim é sexta, não entende que passar segunda, terça, quarta e quinta esperando só pela sexta e o sábado, porque domingo ele já tá pensando na segunda, é uma maneira de deixar a sua vida passar e rapidinho ela vai acabar. Não é simplesmente deixar a semana passar, é a sua vida passar. Então é muito forte esse vídeo das metas. Eu fico arrepiada quando eu assisto. Que bom que ele me afeta e ele não passa desapercebido. E é por isso que é tão importante a gente sempre ter metas. As metas mudam ao longo dos anos. Coisas que a gente realiza, coisas que a gente não realiza, coisas que a gente não se importa mais, coisas que talvez estaria numa coisa número 1 da sua lista, talvez não esteja mais, não necessariamente porque você já realizou, pode ser que aquilo não tenha mais a mesma importância e a vida vai mudando e as prioridades também vão, né? Então esse vídeo do Jim Rohn, ele realmente é uma coisa assim muito grandiosa, e dele eu tiro outros vídeos também, outros treinamentos que eu já tive a grande felicidade de poder participar pessoalmente, né? Estive presente em foram 7 ou 8 treinamentos do Dimon pessoalmente, desde que eu entrei na Herbalife, até antes dele vir a falecer, e realmente é incrível, porque você fica simplesmente inspiradíssimo, né? O que mais me marcaram tiveram treinamentos sim de palestra de 1 hora assim na extravaganza, que já são espetaculares, mais especificamente 2 retiros de ficar 3 dias com o Dimon numa sala e só ele de palestrante. E aí você pensa, quanto isso custaria hoje que a gente vê pessoas vendendo treinamentos, imersões e cursos, quanto custaria pagar um treinamento desse? Se é que tem algum preço, e valeria a pena pagar. Se fosse 3, 4, 5 mil um curso, na verdade, quem não pagaria, muitas pessoas pagam mais que isso, por muito menos do que isso, e mesmo assim vale a pena, porque afeta a vida. E nós pagamos o quê? O que a gente paga no ingresso do rateio da sala, porque nós pagamos um evento Era da Herbalife. Especificamente no caso do retreat, que tivemos com ele durante 3 dias no Rio de Janeiro, no Hotel Intercontinental, vocês acreditam que foi de graça? É porque a Herbalife não pode ter lucro com treinamentos, faz parte da essência da empresa. Nós podemos ter lucros com a venda dos produtos. Naquele ano, o caixa da Herbalife terminou positivo em relação a evento. Então, a Herbalife fez o evento com o que tinha no caixa e não cobrou nada. Então, além de ter, foi um dos que mais me impactaram, ainda não custou nada do meu bolso. Mas se custasse, seria o quê? 100, 200, 300 reais, não sei, alguma coisa assim, depende da quantidade de pessoas, mas valeria com toda certeza. Mas, enfim, foram graças a esses grandes treinamentos que eu pude participar,
esse vídeo que vimos agora e algumas anotações que eu vou fazer na mentoria de vocês de hoje. Claro que só relacionado à parte do Jim Rohn que ele fala da parte das metas. Esse é o meu de hoje. Mas se alguém às vezes pergunta para mim, ah, Priscila, né? Às vezes fala, eu queria ficar animada como você na segunda-feira. Não é que eu sou animada, quer dizer, eu sou também, mas eu me forço a ficar animada. Porque qualquer pessoa pode estar ou não. Todo mundo tem seus dias. Eu não sou animada 24 horas do dia. Todo mundo tem seus momentos. Somos humanos, podemos ficar irritados, podemos perder a paciência, temos nossos altos e baixos. Mas quando você lembra forte e alimenta a sua mente, isso faz total diferença para que rapidamente você volte para o curso da vida, né? O curso que você quer seguir a direção. Como foi muito bem falado em um dos trechos desse vídeo, Jim Rohn falou que é disso que se trata a vida, estar ganhando ou perdendo. E você tem que verificar, estar ganhando não é ganhar o tempo todo, é na maior parte do tempo. Então, se você tem uma lista, como ele falou que coloca, de coisas grandes e pequenas, e você consegue checar, eu vou dar algumas dicas de como você ficar assim, nesse espírito mais positivo, vamos dizer assim, você percebe que na maior parte do tempo você está ganhando e tudo que você foca amplia na sua vida. Então, isso vai levando a mais coisas e assim, etc. Então, vamos lá. Partindo desse princípio, antes de nós fazermos aqui resumo básico assim de como a gente adotar na nossa vida prática o treinamento de hoje, dessas metas, existem algumas coisas que elas são importantes para que, vamos dizer assim, o ambiente fique favorável. Imagina que as suas metas seriam, por exemplo, você plantar as sementes. Cada uma delas fosse uma semente. Quando você vai plantar essa semente, o solo já tem que estar, né, fértil, preparado para isso. Então, como é que a gente prepara o nosso solo para que as nossas metas se realizem? Vamos dizer assim, com essa metáfora. Primeiro, você tem que cuidar da sua nutrição. Jim Rohn fala em vários treinamentos, nós ouvimos também de outras pessoas, e não só da Herbalife, mas Herbalife também, que não tem jeito, o seu corpo acompanha a sua mente e vice-versa. Então, se você tem, ah, Priscila, mas eu sei, eu trabalho na Herbalife, eu amo os produtos, eu sei que eu preciso me cuidar, eu sei que eu preciso me hidratar, mas se você não tem metas nesse exato momento que tenham a ver com o seu físico, não tem como você ir para um próximo patamar de realização. Faz sentido para você? Você não pode ir para um próximo patamar de realização na sua vida, seja ela qual conquista você queira fazer, se você não tem uma meta no papel de alguma melhora fisicamente também. Eu, nesse exato momento, tenho metas da parte minha, tanto de desempenho de como eu quero estar, de nível de energia, quanto em porcentagem de gordura, quanto em várias coisas relacionadas com a minha saúde. No meu caso específico, não tem a ver com peso. Mas não quer dizer que seja tão difícil como, dependendo da fase que você está, você trocar gordura por massa muscular e vice-versa. Cada um aqui é uma meta. Ou seja, tem gente que acha, caso você esteja um pouco fora do seu peso, que quando você, vamos supor, falta 5 quilos, sei lá, 3 quilos, não sei, e você perca, acabou. Não, a gente sempre está em constante evolução. Ah, Priscila, mas por que eu tenho que ser assim? Porque só tem duas coisas que acontecem na nossa vida. Ou a gente vai para frente ou a gente vai para trás. Se nós não estivermos trabalhando para evoluir, a gente volta automaticamente. Não tem jeito, as coisas se deterioram no geral, né? Você sabe que se você pegar uma maçã, por exemplo, e corta no meio e olha para ela e daqui a pouquinho ela fica preta, o que acontece? Ela oxidou. Isso é um exemplo bem rápido de ver, porque isso é questão de minutos, o quanto que nós deterioramos pelo próprio meio onde vivemos, quimicamente falando. Então, sempre nós estamos nos deteriorando se nós não estivermos nos cuidando. Assim como se você mora em uma casa ou um apartamento, não sei, se você não fizer nada para ele estragar, se você ficar quietinho nele, fazer de tudo para ele estragar, daqui a pouco você precisa pintar. Você precisa, por quê? Porque os móveis não se conservam sozinhos e não são nem seres vivos. Imagina nós que somos vivos, então orgânicos, vamos dizer assim. Então você precisa trabalhar pelo seu corpo para que ele acompanhe o desenvolvimento que você quer ter. Não deixe ele voltar para trás. A gente sabe que nós vivemos numa era mais do que nunca que tudo avança muito rápido, a medicina avança muito rápido, a tecnologia avança muito rápido e nós não podemos ficar para trás, não podemos ficar obsoletos como um todo. Mas agora eu estou explicando somente da parte de nutrição, especificamente. Não podemos ficar obsoletos nessa parte, né? Então é importante que a gente se cuide.
Não vou entrar em muitos detalhes, porque o tema de hoje não é esse. Uma das maneiras da gente se cuidar na parte de nutrição, sim, não é só utilizar os produtos corretamente, não é só a gente cuidar do que a gente se alimenta, né? Por exemplo, tomar os produtos corretamente, a parte de hidratação, água, tablete e comer bem e cortar o que é ruim, tipo excessos de açúcar, excesso de sal, de gordura, de álcool, de remédios, etc. Não é só isso, né? Mas uma maneira da gente fazer isso e sempre estar atualizado para cuidar melhor do corpo é cuidar e assistir a Hora Saudável. Claro, se não colocar em prática não adianta. Porque temos sempre ali temas atuais que nós vamos nos cuidando. Nós da Herbalife, para quem tem mais tempo, somos da época, eu, por exemplo, tenho 17 anos de Herbalife já, olha como passa rápido, que eu sou da época que a gente tomava os produtos e comia o que quisesse. Olha como que evoluiu em 17 anos. Você podia tomar os produtos e comer o que quisesse na refeição livre. Qualquer coisa, gente. A gente promovia isso, a gente achava que tomar o suplemento já seria suficiente. Evoluímos para toda a parte da alimentação. E aí fomos evoluindo mais. A atividade física, não que ela descobriram a atividade física. Não, ela sempre existiu, mas descobrimos que precisa ser feita regularmente. Há alguns anos atrás, os próprios educadores físicos falavam que 1 a 2 vezes por semana era suficiente. Agora, para ser considerado uma pessoa ativa, é pelo menos a partir de 3 ou 4 vezes por semana, 4 vezes por semana. Então, assim, são coisas que nós vamos descobrindo ao longo dos anos e vamos nos melhorando. Então, assista a Hora Saudável, são temas diferenciados, cuide de você para que você tenha objetivos. Então, falando sobre metas, anote para você, tenha um objetivo para ser realizado em 2020 de uma melhora considerável. Quem nunca subiu numa balança de bioimpedância, eu acredito que todos vocês já, pelo menos uma vez na vida, suba, veja o que está escrito nessa sua balança e decida o que você quer melhorar para você nessa parte, ok? Parte número 2, a sua aparência. Como muito bem diz minha mãe, que está aqui, o que ela fala? Quem vê nossa beleza interior é Deus, Ele que vê a gente por dentro. As outras pessoas veem por fora. As pessoas julgam. É certo ou errado? Não. Não é uma questão de julgar porque são pessoas fúteis. É uma questão de julgar porque faz parte de uma função normal do nosso cérebro. Quem ouve sempre Eduardo Salazar ouve isso. O seu cérebro tem como um sistema de avaliação para saber se é grande, pequeno, gordo, magro, alto, baixo. Faz parte, nós fazemos identificações. Então, mas a parte da aparência, o que eu quero dizer com isso, Priscila? Se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou gorda, se eu sou magra? Não, é você que deixar que o seu exterior reflita o seu interior. Então, se nós vamos cuidar do interior, né, que vai ser o próximo que eu não falei aqui, falamos da nutrição, que é cuidar da nossa saúde, o que nós estamos aqui, da nossa aparência, que é ter a pele bonita, o cabelo arrumado, estar sempre limpo. E não se esqueçam, a parte da sua atitude afeta muito o seu exterior, o brilho dos seus olhos, o seu sorriso. Fala para mim aqui, quem já não viu uma pessoa que era muito bonita, mas tinha uma atitude ou um comportamento tão ruim que se tornou feia? Alguém já conhece alguém assim? Que você olha, você não vai achar essa pessoa feia se ela for muito bonita, mas você já não acha ela tão bonita. E quem aqui já viu uma pessoa não tão bonita, que é tão simpática que se torna bonita? Eu tenho vários casos, de N casos. Então, quando a gente fala cuidar da aparência, é o todo. Você tem que cuidar do cabelo, da limpeza, da atitude e como você se comporta. Sabendo que todos nós que estamos aqui nessa sala, ou todos os seres humanos, bilhões do planeta, todos nós temos os nossos momentos de sermos horrorosos. E aqui estou falando horrorosos pela nossa atitude, não fisicamente. Então temos que sempre cuidar da nossa atitude, sim. Não adianta achar que nós somos pessoas maravilhosas, que estamos sempre falando do melhor e sendo agradável para as pessoas, porque esse é o primeiro passo de nunca melhorar e de que achar que está tudo bem. Não, todos nós, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, todos nós temos os nossos momentos. Então, temos que cuidar da nossa aparência, da nossa atitude, do nosso sorriso, de como nós nos comportamos, porque isso vai afetar tudo. E o ponto seguinte, que é o terceiro aqui, nós construindo aqui do nosso solo, que a gente está falando, é muito importante, é o quê? É a parte da espiritualidade. A parte espiritual
seja lá qual for a que você acredita. Jim Rohn sempre fala, Fábio falou no treinamento dele, muitos líderes sempre falam. Eu não sei o que você acredita ou não, mas o que você acreditar, não negligencie. Deixa a negligência para lá. Se é importante para você, não é importante um dia. Deixa que eu faço depois, deixa que eu faço outro dia, deixa que eu faço toda hora. Tudo isso que eu estou falando aqui são coisas para serem feitas, refeitas e trabalhadas diariamente. A nutrição diariamente, a aparência diariamente e a espiritualidade, ela é diariamente, né? No caso de você ser uma pessoa que por exemplo, na parte espiritual, tenha rituais apenas de domingo, não é suficiente. Precisa ser diariamente. Pouco que seja mais diariamente, então anota aí para suas metas e tudo mais. Bom, e a última é não se alimente de comida para o corpo somente. Falamos sempre disso aqui. Aliás, estamos aqui fazendo isso. Nós precisamos nos alimentar de palavras. As palavras nutrem a nossa mente. As palavras nutrem a nossa alma. As palavras nutrem o nosso espírito. E essa nutrição é a matéria-prima do que a gente vai pensar. E como a gente já sabe, porque a gente estuda na Herbalife, o pensamento gera o sentimento, que gera a ação, que gera o resultado. As palavras, elas são uma coisa muito forte na nossa vida. Você precisa se alimentar de palavras, precisa ler livros, precisa não só ouvir áudios, falamos sempre disso. Por quê? Porque a nossa mente recebe enxurradas de palavras todos os dias, de pessoas ao nosso redor, que nós convivemos, enfim, de tudo que está ao nosso redor 24 horas. Verifique que as palavras que entram no seu cérebro, a maioria delas precisa ser palavras de inspiração, palavras de vida, certo? E para fechar essa parte com chave de ouro, precisar que fecha tudo e resume se você está bem nutrido e fisicamente está bem disposto, se você está cuidando da sua atitude, da sua aparência, se você está cuidando da parte espiritual, que até renova a sua energia, seu estado de espírito, né? Estado de espírito, espiritualidade, está ali pertinho aí, tudo a mesma coisa. E você está se alimentando das palavras corretas, deixe que as suas palavras alimente outras pessoas. Deixe que elas brilhem. E entenda o seguinte, todos os dias, quando você terminar o seu dia, que você é luz no mundo. Ajuda a clarear a vida das pessoas. Faz parte da nossa missão. Não tem por que acordar, trabalhar, fazer coisas se nós não estamos deixando o mundo um lugar melhor. E se todo mundo achar, nossa, mas que arrogância achar que eu posso deixar o mundo melhor, um lugar maior. Sim, cada um de nós faz diferença nesse mundo. Que fôssemos uma gotinha no oceano, né? Mas o oceano seria menor sem essa gotinha que é você, ou cada um de nós. Então, sempre nós temos que ser luz na vida das pessoas no dia a dia e isso vai deixar a gente mais animado. Dito isto, vamos para as nossas metas. Metas maravilhosas, metas incríveis. Só tem 2 tipos de metas, como o Dimon muito bem falou. Metas grandes e metas pequenas. Olha só que simples da gente entender. Quais são as nossas metas de longo prazo? As metas maiores, né? Que dizia aqui, meta de longo prazo. São nossos sonhos. E como diz na própria Bíblia, sem sonhos o homem perecerá. Sonhos, não podemos perder os nossos sonhos, não podemos deixar os nossos sonhos morrerem. Por que as crianças têm aquela energia tão especial? Por que as crianças têm aquele entusiasmo e às vezes o adulto tem um pouco menos? Quando a gente fala de se você quer ser uma pessoa que tem entusiasmo, se você quer ser uma pessoa que tem energia, a única diferença é que as crianças sonham muito, sonham bastante. E quando nós falamos desses sonhos, não sonhos de dormir, sonhos mesmo, isso tudo traz aquela energia, aquela coisa boa. Então você precisa de sonhos e alimentar os seus sonhos todos os dias. Se isso é uma coisa que você tem dificuldade, ouça todo dia esse vídeo do Jim Rohn, leia livros sobre sonhos, né? Uma frase famosa, você é do tamanho dos seus sonhos. Isso é 100% verdade, então anote para você, para ser grande, você precisa sonhar grande. Curto prazo, são as metas pequenas, né? Então, só temos as metas longo prazo, que são sonhos maiores, e a curto prazo que a gente realiza são coisas pequenas, tá? Então, meta de longo prazo, meta de curto prazo, e elas se dividem em 3. Meta financeira, que é quanto você quer ganhar, você tem que saber. Meu Deus, Priscila, não tenho a menor ideia como é que eu vou mensurar isso, como é que eu vou saber
quanto eu quero ganhar, se eu estou colocando uma meta que é muito viajando na maionese, que é muito grande, que é muito pequena, etc. Isso é uma coisa que eu já fiz no final do ano. Posso gravar um vídeo de novo sobre isso, porque justo esse dia não gravou a minha conferência e foi detalhada daquela que eu faço uma revisão no final do ano e no início do ano, que eu e o Lucas, a gente ficou praticamente, quando a gente faz essa, mais de uma semana fazendo. E tem gente que fala que fez em 5 minutos. Não dá para fazer 5 minutos. Você quer colocar tudo no papel da sua vida hoje, quanto custa? Tudo, 100% tudo. Desde as contas básicas que você tenha, de contas fixas do dia a dia, contas da sobrevivência mesmo, né? Água, luz, energia, sua casa, se você paga ela ou se você aluga ela, tudo no papel, de custo. Fora o custo de vida, tudo dos seus extras. Aí como é que eu vou saber os meus extras? Vai saber seus extras. Eu espero que quando você tenha extras, os seus extras estejam dentro de um nível de orçamento X, né? Senão não tem jeito. Os seus extras seriam o quê? Quando você sai, você vai comer fora, você vai fazer um passeio, você vai tomar um sorvete, existem extras da sua vida hoje. E caso eles não existam, caso você esteja apertadíssimo, né? Dívida, se você estiver pagando, coloca tudo ali no papel. Quanto custariam esses extras se você pagasse tudo? Tem gente que nessa já parou na metade da conta. Eu espero que não aqui, mas tudo bem. O que importa é saber, né? A verdade os libertará. Quanto custa a sua vida? Quanto custa seus extras? Quanto isso dá em dinheiro? E quanto a mais você gostaria que tivesse? Sua meta financeira é quanto vai entrar no mês que paga tudo que você tem, mais o que está faltando que você gostaria de ter e mais o que você teria. Eu espero que você tenha, ou já faça, mas caso não faça, tem que estar na sua meta, guardar. Colocou tudo ali e aí você vê, vai dar um valor X. Esse é o mínimo do mínimo da meta que você poderia ter. Mas aqui não estamos falando de meta de sobrevivência. Porque nesse papel estamos equilibrando todas as contas, todos os seus extras e mais o que você teria que guardar. Priscila, como é que eu faço esse cálculo? No mínimo 70-30, viver com 70% e ter mais 30% que você guarde. Hoje não vai ser uma aula de administração financeira, isso é só metas, mas o ideal é que dentro desse 30% tenha uma maneira que você divide isso, entre metas de curto prazo, entre dinheiro para independência financeira, enfim, não é isso. Só anota aí 30% a mais só para você saber o X de dinheiro que isso vai dar. Então, podemos fazer uma outra conferência sobre esse assunto. Entenderam essa parte? Tem que estar sempre sobrando e guardando. Lembra que a gente falou que fisicamente a gente tem que sempre estar melhorando? Que ou a gente está indo para frente ou para trás? Nessa meta financeira é a mesma coisa. Se você não... Ai, bichinho. Se você não estiver indo para frente, você está indo para trás. Então, anote para você. Qual é esse valor? Então, eu acho que agora, não sei se ficou mais claro para vocês, se alguém nunca tinha feito isso, como calcular uma meta financeira. Vamos supor em valores, vou dar um exemplo X. O seu custo de vida é 3 mil reais, sei lá, chutando aqui. Você precisa de mais 2 mil para guardar. 3 mil é já contando com os seus extras. Então, uma meta financeira, caso você não tenha isso, 5 mil, por exemplo. Pô, tem uma meta aqui. Ah, não, a minha meta tá X, mas tá faltando mais, tem que ter pelo menos 1.000 mais. Então, minha meta é 7. Não sei, tenha essa meta básica da sua vida vivendo, cabendo toda ela com um extra para você ter a sua vida, o seu lazer, e mais essa parte de guardar. Às vezes as pessoas não fazem muito bem essa conta. Por quê? Porque quando a gente faz essa primeira conta só da sobrevivência, às vezes a pessoa não consegue nem colocar tudo lá. O que é colocar tudo lá? Tudo lá é tudo. É você pegar essa que a gente falou que fez no final do ano com vocês. É você pegar tudo que você tem e dividir coisas que você paga uma vez por ano em 12. Você paga IPVA? Quanto custa? Divide ele por 12. Você vai na extravagância uma vez por ano? Tudo bem, não estamos viajando agora. É importante para você? Divide por 12. Então vai custar, sei lá, 2 mil reais para ir para o Rio de Janeiro na extravagância. Exemplo, porque vou eu, a passagem, o hotel, já está lá nessa conta dividido por 12? O IPVA X, os impostos X, já está lá dividido por 12? Ah, quero fazer uma viagem até a praia com meus filhos no final do ano. Já está lá o valor dividido por 12? No Natal eu compro o presente de Natal, eu compro o ovo de Páscoa, eu compro o presente de Dia das Mães, Dia dos Pais. Já está lá dividido por 12? Porque tem gente que esses extras que aparecem não são extras.
Não é que aconteceu, são coisas que já existem, mas que a pessoa não põe na conta. Porque acha que se não colocar na conta, ela não vai chegar. Tem alguém que já passou por isso, achando que se não colocar na conta, ela dá para bater, mas na prática depois ela dá errado, porque não estava lá no papel? Gente, eu já passei por isso muitos anos da minha vida. E não era uma coisa agradável de fazer. Até o dia que eu coloquei exatamente tudo no papel, é tudo, e dividi por 12. Quando você coloca tudo e divide por 12, você chega num montante X. Agora, esse montante X não tem que ser a sua realidade hoje. Por isso que eu estou falando de, aqui é meta. Só nessa financeira, vocês perceberam que já vai dar muito trabalho para conseguir chegar no valor? Que não é simplesmente pôr um valor ali qualquer e chutar, senão a conta não vai bater. É por isso que o Jim fala de metas bem feitas. Elas demoram um tempo, você tem que pensar. Hoje a minha realidade é X, pode ser que há 3 anos atrás ela fosse outra. E daqui 3 anos vai ser outra. Sua família aumenta? Sua família diminui? Tem gente que daí nasce filho, mudou a conta. O filho entrar na escola, mudou a conta. Um filho saiu de casa, mudou a conta. Vai mudando, só com os filhos aqui. Então, assim, você tem que colocar tudo nessa sua conta, tudo, 100% tudo que você quer da sua vida. Coloca o valor que isso vai dar, calcula direitinho e essa tem que ser a sua primeira meta. Ter tudo no papel e ainda sobrar 30% para você guardar e investir todos os meses, e essa é uma meta mínima de quem está indo para frente. Faz sentido para vocês? Então, essa é a meta que temos que começar a trabalhar. Quando você colocar tudo isso no papel, quem aqui acordaria muito mais feliz? Eu, pelo menos, acordo muito mais feliz. Eu já sei qual que é a meta, etc. Estamos aqui falando só de uma meta financeira. Nessa meta, você vai dividir em pequenos detalhes, que não vou falar dela hoje. Vocês querem que eu faça uma conferência só sobre isso? Eu faço, em detalhes, com todos os números, para vocês não esquecerem de nada disso. Eu falo, é muito importante ter essa meta, gente, que financeiramente afeta a nossa vida, né? Eu nunca vou me esquecer de um treinamento do Batista que ele falava que ele percebeu que a postura e a atitude dele mudaram, de que ele nunca tinha reparado, de quando ele era endividado, que ele já estava na Herbalife, não pensava só nas dívidas, mas ele estava lá perdendo apartamento, pagando as contas, e de quando ele ficou financeiramente dependente, que a vida ficou mais leve, a gente anda mais feliz. Eu lembro como se fosse hoje esse treinamento, e como é verdade, como vai mudando isso na gente, né? Até os músculos tensionam, tem que até nem fazer botox, é uma coisa que vai mudando, a gente vai ficando pleno. Então anota isso para você que é importante, a gente pode falar um dia só sobre isso. Agora, continuando, essa primeira vai afetar a segunda, porque a segunda são metas materiais. Nessas metas materiais, vamos supor que tem grandes metas, tem pequenas metas, tem de todos os tipos. Às vezes a pessoa acha que meta material é, por exemplo, carro, casa, não sei, essas coisas. Não, meta material é tudo. Meta material aqui é, por exemplo, assim, você precisa comprar, deixa eu ver aqui, sei lá, uma panela nova de pressão, que a panela da sua casa, sei lá, aconteceu alguma coisa. Preciso de uma calça jeans nova, um tênis, sei lá o que você precisa. Essa meta, ela tem que estar no seu papel. Por quê? Porque tem gente que essas metas materiais, ela coloca lá grande, a meta grande está lá. Quero fazer uma viagem com a família toda para Disney, sei lá, coloca lá a meta grande. E aí ela fica lá no papel. Algumas pessoas já são mais organizadas, já vão juntando um dinheiro para essa meta grande e tudo mais. Algumas nem juntam, mas ficam olhando ali para a meta e acham que ela vai se realizar sozinha. Tipo de um falando da esperar passivamente. Isso é esperar passivamente. Você não está no caminho. Você olha a meta lá, não faz nada para ela realizar e acha que só de estar no papel, um dia ela sai do papel e chega a passar de avião na sua casa para convidar você. Sua meta te convida para se autorrealizar. Isso não existe, gente. Não existe. Agora, tem pessoas que fazem isso com as metas grandes. E com as metas pequenas, não colocam como metas. Ah, preciso comprar um tênis, vou lá e compro. Preciso comprar uma calça jeans, vou lá e compro. Preciso da panela de pressão, quer dizer, vou lá e compro. Não é assim que funciona. Priscila, mas é um artigo de primeira necessidade. A cada 20 artigos desses, um vai ser de primeira necessidade. Olhe bem para a minha cara e me responda com toda sinceridade se é um artigo de primeira necessidade. E aí você compra. Por quê? Porque era pequeno. Não. Estava no planejamento? Não. Então, não foi uma meta. Nunca vão se realizar as grandes com as pequenas juntos. Como eu falei, tem que ser bem planejado. Às vezes, dá um trabalho. Nossa, mas e se por acaso acontecer essas pequenas coisas que não estão no planejamento, mas elas forem de primeira necessidade? Eu mesmo já faço as perguntas que vocês me fariam, porque já passei por isso muitas vezes na minha vida.
e depois do dia que eu decidi que nunca mais passarei, nunca mais passei, porque me organizei direito. A culpa era minha, mal organizada, não era do dinheiro que não dava, era a minha pessoa que não sabia fazer as coisas acontecerem. É muito simples. Tenha uma meta mensal de um extra X. Aquele extra X é para essas coisas. Quando você fizer a conta do seu mês, não faça ela exata, porque nunca é exata. Então, você fez a conta de, lembra? Dividir por 12 e tudo, tenha uma meta de um extra. Quanto é um extra? Bom, tem vários tipos de emergências. R$1.000, R$2.000, depende. R$500, depende da sua realidade, de como você está hoje, mas tem que ter uma verba do extra. Nossa, R$2.000, como é que eu vou ter R$2.000 de extra? Às vezes eu não tenho nem para essencial, porque nem todo mês você vai usar o extra. Vai ser X por mês, ele vai ficando guardado e você não vai usar todos os meses o seu extra. Entende? Pode ser que você fique 4, 5 meses sem usar o seu extra. Então, é por isso que às vezes tem mais no extra. No caso de você ganhar menos e estar um pouco mais apertado. Agora, tem uma outra coisa que não é o assunto de hoje, tá? Mas esses extras que não vão atrapalhar a sua vida no material, eles estão na reserva de emergência, que é para uma emergência, e isso é o assunto da aula que formos falar melhor do planejamento financeiro. Mas os extras, resumindo, não podem sair do nada. Metas pequenas não saem do nada. Você não compra um tênis do nada porque você precisa. Ele tem que estar dentro de um planejamento. É por isso que a gente está falando que o planejamento, ele dá trabalho. Porque no planejamento acontecem coisas não planejadas. Verdade ou não? Quem já reparou quantas coisas não planejadas? Estava tudo indo certinho, estava tudo indo bem. Fala, agora que eu comecei a me administrar, putz, furou o pneu. Aí vou ter que trocar o pneu do carro, não sei mais quantos mil. E aí quem já se desestruturou todo por causa de um extra que não era importante. Quantas vezes isso acontece? Várias. Então é por isso que a gente às vezes põe na nossa cabeça, mas não foi minha culpa, eu estava me planejando. Não, você não se planejou para coisas que são óbvias de acontecer. Se você tem um pneu no seu carro, minha amiga, ele pode furar. Por quê? Porque pneu fura. Várias coisas. A casa pode inundar. Por quê? Porque chuva inunda. Tudo pode acontecer disso. Então é por isso que desde pequenininho nós já ouvimos a história da formiguinha e da cigarra. Não que a gente prestou atenção para ser a formiga, muitas vezes somos cigarra. Desde pequenininho já sabemos da emergência. Então, anota para você que as suas metas materiais, desde as grandes a principalmente as pequenas, são aquelas que às vezes atrapalham você para chegar na grande, porque você acha que não vai fazer a menor diferença. R$80 aqui, R$100 ali, R$50 lá, aí você vai fazendo e enfim, e nunca tem o dinheiro maior. Então, as metas materiais, grandes ou pequenas, precisam ser metas. Todas serão realizadas no seu devido tempo, mas tem que ser meta. Meta financeira, meta material, e aí a terceira, que é a meta de desenvolvimento pessoal. Quem você quer ser? Quem você quer se tornar? Para realizar todas as nossas metas materiais, financeiras, etc., não dá para ser com nós quem somos hoje. Temos que ser pessoas melhores para termos uma vida melhor. Como o João sempre falou, para as coisas mudarem, você tem que mudar. Para as coisas melhorarem, você tem que melhorar. Então, nós temos que nos melhorar para atingirmos essas metas. E aonde você quer melhorar? Porque melhorar é uma coisa muito vaga. Pode ser tanta coisa que tudo e nada é a mesma coisa. Melhorar onde? Que habilidades você quer? Se é habilidade de liderança, habilidade de paciência, habilidade de bondade, habilidade enfim, aprender uma língua, aprender a fazer o ativo, no caso da Herbalife, sei lá qual que é a habilidade que falta para você que você quer, qual é a habilidade que você quer ter melhor, porque é o que você atrai que melhora na sua vida. Assim que a gente vai sendo o que a gente quer. Tá? Então, tudo isso, você veja que um treinamento pequenininho de 12 minutos, olha quantas coisas englobam na hora de pôr na prática. Porque depois que ele fala tudo isso, né? Metas do quê? Tudo isso que a gente falou até agora é para hoje, para amanhã, para essa semana, para esse mês, para esse ano e longo prazo. Tudo isso. Né? E aí depois ele falou que para elas se realizarem nós temos que fazer 3 coisas. A primeira é trabalhar nas nossas metas, porque elas dão trabalho, como a gente acabou de falar, um trabalho duro, mas que as pessoas elas trabalham muito duro para sobreviver, mas não trabalham muito duro para realizar os sonhos. Olha que frase forte. Quer ficar todo dia? Quem aqui? Olha, eu vou falar uma coisa, não levante a mão se acontecer com você. Quem aqui acha que se trabalhasse... Aí fala, mas isso não é verdade, até parece que eu trabalho para sobreviver. Quem aqui acha que se conseguisse trabalhar em detalhes
as metas. Do mesmo jeito que você trabalha em detalhes para ver o que você vai fazer com aquele dinheiro do mês e qual conta vai pagar. Se você fizesse isso com as suas metas, sua vida seria outra. Quem nunca ficou lá nas contas fazendo conta? É esse, aquele, para sobreviver. E acho que 0,10% desse tempo foi para os sonhos. E o que a gente foca amplia. Quanto mais você foca numa coisa, mais ela vai. Eu não estou falando que não tem que focar em saber sobreviver. Eu estou falando que há um desequilíbrio muito grande nas nossas ações diárias para sobrevivência, querendo realizar sonho. Sabe quando uma coisa não bate? Então é muito importante a gente perceber, ter esse autoconhecimento de até que ponto a gente está dando a mesma energia que a gente precisa dar para onde a gente quer chegar, para essa coisa pequena. Porque você sabia que sobreviver não precisa focar. Você vai sobreviver. É instintivo. Você não vai passar fome. Você não vai ficar sem fazer as coisas. Você vai fazer tudo o que você precisa instintivamente. O nosso corpo, ele é sublime. O instinto do ser humano, ele vai fazer. Agora, o instinto não vai realizar seus sonhos. É esse que é o ponto. É você, com o trabalho nas metas, focada que vai. Gente, fico arrepiada de falar isso. Olha que semana maravilhosa que ela começa, porque é incrível isso. Quando a gente foca nos sonhos, a gente vai chegando mais perto. Não precisa focar na sua sobrevivência. Não precisa focar como você vai pagar as suas parcelas. Automaticamente o seu dinheiro, ele vai resolver o seu problema ali. Os mais emergentes, se você tiver muito mal, ou os não, ele vai resolver. Agora, quem é que vai resolver sua meta futura? O seu trabalho forte na meta. Escrever suas metas no papel. Como falou aqui o Dimon, o primeiro é trabalhar nas metas, o segundo é escrever no papel. Mas eu já sei minha meta. Escreve. Por quê? Porque isso mostra que você se leva a sério. Olha as coisas que ele fala, gente. Se leva a sério por quê? Porque se você escreve é porque você quer realizar. Você não põe no papel, vai ficando para depois. E anota, eu pego meta minha, de anos atrás, eu tenho uns caderninhos, nos caderninhos eu acabava não voltando, porque são tantos cadernos que eu guardo, eu gosto de voltar mais cadernos de treinamento. Só que agora, como a gente digita, eu tenho tudo salvo no computador. E coisas de 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, que começou a ficar no computador. E, gente, quanta coisa que eu coloquei lá, que eu já realizei, e quantas que são diferentes. E ele falou uma coisa que é verdade, é um autoconhecimento. Você estudar a si mesmo. Porque a gente falou que um dos pontos de melhorar é a gente mesmo. E a gente tem que ter um ponto de partida, a gente tem que saber como é que a gente pensa. E o que você pensa hoje não é o que você pensava um ano atrás, e espero muito que daqui 2 anos seja completamente diferente. Eu espero que eu esteja pensando muito diferente daqui 2 anos, porque significa que eu melhorei. E espero que seja assim com vocês também. Então, anota para você no papel suas metas e depois você deixa para rever. Mas o maior motivo é você se concentrar para que elas realmente se realizem, tá? As grandes e as pequenas. Agora eu vou finalizar mostrando na prática como é que essas metas no papel, elas fazem tanta diferença no dia a dia para você não sair do foco, tá? Mas antes disso, é só falar para você checar o tamanho delas e o tipo delas, e eu achei essa parte de como elas te afetam incrível. O jeito que você fala, o jeito que você acorda, né? Nós começamos a falar sobre o vídeo dessa parte, né? Que aquele cara que acorda na segunda-feira desanimado é porque não tem metas suficientemente grandes, principalmente das pequenas. Tem gente que é muito sonhador, tem gente que sabe detalhar os sonhos grandes. Como vai ser a casa, a cor, o tamanho dos quartos, a viagem em detalhes, qual hotel quer ficar, que restaurante quer ir, sabe tudo das metas de longo prazo e não sabe nada das de curto prazo. Anota para vocês, de curto prazo é que te levam para de longo prazo. Isso é muito importante. Então, o que é curto prazo? Quando a gente fala, o que é essas realizações pequenas, materiais e grandes? Fala, beleza, Priscila. Então quer dizer que até quando eu for comprar um tênis, eu tenho que planejar. Beleza, se esse mês você precisar comprar uma escova de dente nova, isso aí é uma coisa, se você coloca no papel, que você tica lá. Aí eu tenho que colocar uma escova de dente na minha lista de sonhos? Não, não é uma lista de sonhos. São as coisas pequenas, pequeno prazo. Quando você está planejando sua semana, o que você vai fazer de segunda a sexta, de segunda a sábado, e você vai ticando o que você fez, seja de comprar ou seja de fazer, significa que, lembra que o Dilma falou que a vida se trata de estar ganhando ou perdendo? Quando termina o dia, você está ganhando ou perdendo? Porque a nossa vida, ela é feita de anos, feita de meses, feita de semanas e feita de dias. Eu terminei meu dia, eu sei se eu estou ganhando ou perdendo. O que tem no meu dia lá? Resumo do resumo. Para quem aqui está nas mentorias à mesa, espero que seja claro na sua cabeça, que é eu, no meu caso, a minha meta, que é eu
ter fechado um novo cliente premium. Resumo do resumo do resumo do resumo. Agora, o resumo do resumo do resumo é eu fechar 2 prêmios. E quando eu fecho um prêmio, eu sei que eu estou mais perto da minha meta grande. É uma meta que eu posso ficar feliz todos os dias? É. Isso me deixa como? Me deixa gigante. Se todo dia eu estou animada, que eu realizei a meta do dia, eu sei que eu vou realizar da semana, eu vou realizar do mês e eu vou realizar a do ano, porque estou fazendo minha parte. E é assim que você fica forte. A sua meta a longo prazo, ela não pode ser uma meta que, sei lá, que você não consiga enxergar, porque você não está realizando ela. Você tem que enxergar e visualizar os passinhos pequenos que você dá no dia a dia. Ai, meu Deus, não consigo guardar 30% do que eu ganho ainda. Fez uma venda, guardou 30% daquela venda hoje, você já está fazendo curtíssimo prazo. A cada vez que entra, a cada vez que você não gasta com uma coisa errada. E assim, eu poderia falar de todas as coisas, de todas as metas. Eu poderia falar de uma pessoa que precisa perder muito peso e ela fez a meta diária e as coisas acontecerem. Como a gente faz uma coisa, a gente faz tudo. Amo esse livro, meu livro preferido, um dos meus livros preferidos, mas é sem dúvida o que eu mais li, que é O Segredo da Mente Milionária. Eu sei de cor, acho que quase metade do livro, das frases. Eu sei de cor, mesmo. E como você faz uma coisa, você faz tudo. E isso é 100% verdade. Então, se você quer ser uma pessoa, se você é a pessoa que está ali fazendo seus objetivos, você faz isso com seus clientes. Ontem mesmo estava eu falando com algumas clientes. Estava falando assim, minha linda, minha querida, amanhã vamos nos pesar. Já animada, já falando. Por quê? Porque eu vi de algumas clientes que estavam super animadas no começo e hoje elas não estão mais. Porque eu sei, porque estão furando um pouco do regime que não furavam antes. E porque elas furam, tem tudo a ver com hoje, porque as metas não estão claras. Cadê aquele sonho de chegar no verão do jeito que queria? Cadê aquela vontade que era forte nelas, que quase chorou quando falou para mim que não aguentava mais chegar no ano novo, falando que vai emagrecer o ano que vem e terminar o ano mais gorda? E eu preciso lembrar delas, do sonho delas. Porque como a gente faz uma coisa, faz tudo. Seja para mudar de vida, seja para ficar rico, seja para pagar as contas, seja para emagrecer. Nós temos que ser a luz das pessoas. Lembra? Levar aquela inspiração. E isso não vem do nada. Se a gente trabalha isso na gente, a gente faz com os outros. Como o Vinícius fala muito bem. Lixo entra, lixo sai. Coisa boa entra, coisa boa sai. É impossível. Se você fica só ouvindo coisas boas na sua cabeça e palavras de inspiração, sair coisa ruim. Não é impossível que você ouça palavras de inspiração e saia coisa ruim de vez em quando, porque o estado de espírito ajuda a fazer sair coisa ruim. Mas na maior parte do tempo, não. Concorda? Não dá para a maior parte do tempo você ouvir coisa boa e a maior parte do tempo você falar coisa ruim. Não dá para a maior parte do tempo você estar fazendo coisas que te levem a ter uma vida boa, feliz, saudável, equilibrada e você ficar a maior parte do tempo triste ou nervoso ou sei lá o quê. Dá para você ter seus 5 minutos, mas não a sua vida. Entende, gente? Anota isso para você forte na sua cabeça. E para a gente terminar o dia de hoje, que temos muitas coisas aqui que hoje demorou um pouquinho a mais do que uma hora. A verdade é porque nós tivemos o Jim Rohn aqui 12 minutos com a gente. Este livro aqui, eu gosto muito. Mas eu não estou falando esse para você ler, não. Mas eu só vou falar dele porque eu vou falar dele, então, para mostrar a capa. Tem várias biografias do Walt Disney. Várias. Por que eu peguei essa biografia na mão? Porque, às vezes, no caminho da gente realizar nossos sonhos, o que acontece? Acontecem coisas ruins. Acontecem, às vezes, não. Acontece com todo mundo. Só que o que acontece com a gente? Quando acontece uma coisa ruim com a gente, no caminho, nós temos uma tendência, ela vai na nossa mente tentando sabotar a gente. É que ela não sabe o azar que eu dei. Porque justo quando estava dando certo, ela não sabe que eu fui, me enganaram no caminho, mentiram para mim, eu fui, como é que fala? Eu queria usar uma palavra, porque na verdade assim, as pessoas decepcionam a gente no caminho. Então, a pessoa me enganou, a pessoa fez alguma coisa, a pessoa foi ingrata, sempre são com pessoas que envolvem nossos sentimentos. Isso é uma coisa. Ou dei azar, entrou alguém na minha casa, fui roubado, alagou, sei lá o quê. E as pessoas acham, numa tendência geral, tá? Não é uma coisa específica com alguém aqui, também não é uma indireta. Isso serve para mim, serve para todo mundo. Mas as pessoas têm uma coisa no cérebro, ele faz com a gente, que é o quê? Parece que as nossas dificuldades são maiores que a dos outros. Que as nossas dores são maiores do que os outros. Ah, mas eu passei uma tragédia familiar, ah, mas eu fiquei com câncer, eu não sei o quê. E a gente sempre acha que o que a gente passa ou o que a gente tem
é muito pior e mais grave que as pessoas ao nosso redor, que às vezes é muito pior. Então, por que eu gosto tanto deste livro aqui? Porque às vezes a pessoa acha que aqueles que dão certo na vida, no caso do Walt Disney, né, que construiu a Disney, um dos maiores impérios do mundo, que ele não passou dificuldades. Ou que as dificuldades que ele passou, como ele tinha sorte, ele estava predestinado para ser o pai do Mickey Mouse, ele simplesmente, nas dificuldades, ele conseguiu superar com seus talentos. E quando a gente vê uma biografia dessa daqui, que tem exatamente quase 800 páginas, você percebe, quando você gosta de ler livros e fazendo analogias, porque você lê um livro para quê? Para se inspirar, mas para ser alguma coisa na sua própria vida. Então eu vou tentando fazer essas analogias. E essa biografia pesadíssima, quase parece uma Bíblia, e quando você lê, você vê quantas coisas ele passou e que por diversos e centenas de momentos ele poderia ter desistido. Então, quando eu ouvi a primeira vez a biografia, que dizem que o drama está nos detalhes, ele está. Quando eu ouvi a primeira vez a história do Walt Disney, né, que eu conheci, eu sou da parte em que ele estava lá, ele já tinha o Mickey, ele queria montar o parque de diversões, né? E ele não tinha dinheiro, então ele foi pedir empréstimo e pediu em mais de 100 lugares. E aí parece que tudo o que foi o esforço dele, que já não era pouco, foi ir atrás de 100 pessoas do empréstimo. E isso daí já é a última etapa de tudo que ele passou. O quanto ele foi enganado e roubado, e quando parecia que tudo ia dar certo, foi para trás de novo, e ele ficava na lama de novo, você fala, meu Deus, e ele vai começar tudo de novo. E ele foi começando tudo de novo. E, aliás, o Mickey só surgiu porque ele foi plagiado por um sócio e roubado o personagem que ele tinha, e ele teve que fazer outro. Porque aquele que ele finalmente, quando ele já tinha ficado pobre, perdido tudo, hipotecado a casa, e daí finalmente ele ia respirar, que financeiramente passou por muitas coisas e muitos percalços, e finalmente entrou um dinheiro e a pessoa plagiou o que ele mesmo fez. E a princípio ele é desenhista, cartunista, né? E aliás, imagina antigamente a pessoa decidir ser cartunista por profissão, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe. E quando ele chegou ao personagem que fez sucesso na época, ele foi plagiado e não teve direito ao próprio personagem. Então, Mickey surgiu disso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você vê uma biografia, não sei se vocês estão acostumados, eu adoro biografia, tanto de filme quanto de livro. A do filme ela é um pouco mais curta, porque tudo tem que durar no máximo 2 horas, né? Então é bem curto. Mas quando você vê uma biografia, você percebe que a maior parte da biografia, inclusive a melhor e maior parte da biografia, está na dificuldade de chegar até lá. Vocês já repararam isso? Quem já viu? É naquela hora. E quando você entende que a sua biografia, da sua história de sucesso, está sendo construída justamente agora, os seus 80%, a maior e melhor parte agora, não é a melhor agora, mas um dia será. Não é a melhor quando estamos vivendo. Se você entende que essa é a sua biografia, e a sua, ou de todas as pessoas, você vai perceber que a única diferença entre a sua história e a história de alguém muito sucesso, ou é aquela que a pessoa termina a biografia até o final e supera. Todo mundo começa com as dificuldades, todas as pessoas do planeta, aquelas que não vão dar em nada, aquela que você nunca vai ouvir falar, aquela que vai terminar a vida sem dinheiro, sem saúde, sem nada realizado e só reclamando, do que aquela que deu certo. E eu posso dizer que é muito mais, pode parecer que é muito mais difícil, mas é muito pior você ficar a vida inteira sofrendo do que você finalmente decidir, vou até o final, para poder curtir passar pelas dificuldades. Porque vida só com dificuldade é muito ruim. Só que a maioria das pessoas passa a vida só com as dificuldades. Em vez de pegar essa dificuldade, que nem a gente fala que é a fase do videogame, e passar de fase, fica voltando na mesma fase, fica todo mês fazendo conta para ver se o dinheiro dá. Todo mês durante uma vida. Gente, isso aí é sofrimento demais. É muito mais fácil trabalhar para ficar rico. É muito mais fácil fazer pequenos sacrifícios do que se sacrificar a vida inteira. Então, não tenha medo de colocar as suas metas e os seus sonhos e não ache que é uma coisa inatingível só porque o sonho é grande. Quanto maior o seu sonho, mais entusiasmo você vai ter. Ele não vai ser mais difícil, ele vai te deixar mais motivado e mais entusiasmado para você poder realizar qualquer coisa. E para a gente terminar isso com chave de ouro, qual é o seu objetivo de setembro?
Falamos da vida, falamos do mês, falamos do ano, falamos do dia, que eu espero que seja para vocês a prospecção e os prêmios e o que você faz no dia a dia, encontrar com as pessoas com o maior objetivo de você fechar novas pessoas no desafio e cliente. Qual é o seu objetivo de setembro? Se não estiver na ponta da sua língua, que é terminar o seu 40% para você fazer o seu CRM, que é o treinamento do cliente longo prazo, que é esse mês, que era agosto e setembro, se isso não está claro na sua mente, faça ficar, coloque um papel anotado na frente da sua cama para você entender qual é a sua meta. Você tem que saber quantos pontos você tem hoje, dia 14 de setembro. Nossa, será que eu tenho 0? Será que eu tenho 100? Será que eu tenho 1000? Será que... Não sei. Quantos pontos você tem? Subtrai da meta que você tem que fazer. E já vê, faltam X mil pontos para mim, ou X pontos. E aí, quantos dias faltam? Nossa, hoje já é dia 14. Divide pelos dias. Veja quanto dá por dia, veja quanto dá pelas próximas 2 semanas. E aí você faz a sua vida do dia em função das suas metas. Não ache que as metas acontecem do nada. É por isso que Jim Rohn fala que é tão importante trabalhar as metas. E por que elas trabalharem diariamente? Porque se você teve um dia mais ou menos, se você teve um dia conturbado com alguma dessas coisas que são emergenciais, e a gente falou de emergência sobre financeira, mas pode ser que foi uma emergência que demandou o seu tempo, você precisa refazer a meta do mês em meta diária para ver o que falta para a sua meta realizar. E isso é um trabalho difícil, e isso é um hábito igual escovar o dente. Eu faço isso todos os dias. Todo dia eu refino minha meta, eu vejo rapidinho. Quanto mais você faz, mais rápido é. Que é igual você faxinar a casa. Se você não faxina nunca, quando você vai, fica doido. Mas se todo dia você vai dar só uma limpadinha e tá, vai bem. Faça suas metas acontecerem. É você quem faz suas metas acontecerem. E as suas metas diárias, com as suas conquistas mensais, vão fazer vocês terem esse ano, o ano mais maravilhoso da sua vida, que esse é o mês da primavera, o mês das oportunidades, o mês de você realmente arrebentar, para que esse seja o ano e você faça a sua vida espetacular. Não aceite a sua vida sem ser pelo menos espetacular. Não aceite ser pelo menos presidente da Herbalife. Você merece. Depende de você fazer esse trabalho. E eu posso dizer que tanto eu como o Lucas, não importa a dificuldade que você já passou, que você passa, estamos aqui até o final com vocês para o dia que vocês chegarem em equipe de presidentes. Com toda certeza vocês podem contar com a gente. Parabéns por essa segunda-feira, uma semana maravilhosa e abençoada para todos vocês. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Tchau, pessoal!